Livro do profeta Ageu, capítulo 1, onde nós vamos ler do verso 3 ao 8. E depois no capítulo 2 nós vamos ler dos versos 1 ao 9. E eu já peço a você que deixe sua Bíblia aberta, tá certo? Que a gente vai recorrendo ao texto, indo e voltando. Profeta Ageu, capítulo 1, do verso 3 ao verso 8, para a gente começar. Todo mundo achou? Amém? Então vamos lá. Verso 3. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Amém? Agora vamos para o capítulo 2, a partir do versículo 1 até o verso 9. Diz que no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus, nós não estamos aqui por acaso, Pai. Eu sei que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. E eu sei que o Senhor deseja ser glorificado por meio da Tua criação. E nós queremos que esse Teu plano seja estabelecido, Pai. Quando nós oramos que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, nós nos colocamos como agentes desse reino, Pai. E que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, nesse tempo em que nós estamos vivendo, no meio da geração em que o Senhor nos plantou. Que a Tua glória resplandeça através das nossas vidas, Pai. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o que nós dizemos nessa noite, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos
a nós. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite eu quero falar sobre avaliar ou avaliando as nossas prioridades. Avaliando as nossas prioridades. O profeta Ageu é um profeta que ele é contemporâneo de Neemias. Vocês sabem que há algumas semanas eu vinha falando a respeito ele é contemporâneo de Esdras, e há algumas semanas eu vinha falando a respeito de Neemias. Neemias que foi o homem que Deus levantou para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E Esdras, apesar do livro vir antes, é aquele que vem logo após para reconstruir o templo do Senhor. Então, Deus levanta Ageu exatamente nesse momento pós-reedificação dos muros e da cidade. Porque naquela época, sem muros, não dava para ter uma cidade segura, não dava para se viver bem e de forma tranquila. Uma vez que Neemias, com o remanescente, construiu ou reconstruiu os muros de Jerusalém, as pessoas, os judeus, começaram a voltar para lá e começaram a se restabelecer na terra, e eles se dedicaram agora à construção das suas próprias casas. O desejo do povo, e nada contra isso, era refazer suas vidas. E Deus estava junto com eles nesse intento. O grande problema é que as pessoas naquela época se esqueceram da prioridade maior, que era Deus, ou melhor, que deveria ser Deus, como acontece nos nossos dias, né? Lembra da palavra de Jesus a respeito do final dos tempos, né? Das últimas coisas, onde ele diz que compravam, vendiam, casavam-se, davam-se casamento, e eis que chegou o fim, e esses foram pegos de surpresa, porque não observaram a prioridade. Deus não tem problema em nos abençoar, Deus não tem problema em que constituamos família, isso é propósito de Deus, e que a gente venha viver, né, do fruto do nosso trabalho, e enfim, através da nossa vida, outras pessoas cheguem ao seu conhecimento. Mas o problema é quando a gente vai levando a vida e colocando Deus de lado, e as prioridades de Deus à parte. Daí, em primeiro lugar, nós encontramos Ageu. Interessante, o nome Ageu significa festivo, né? Aquele que celebra. Mas a gente encontra Ageu trazendo em primeiro lugar uma palavra de reprovação. Está aí, queria que você acompanhasse comigo aí no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Essa foi a primeira palavra de reprovação de Deus para o povo. Por quê? Porque eles estavam sendo negligentes em relação à reconstrução do templo. E a maior ameaça que eles tinham nesse momento, o maior risco que eles corriam nesse tempo, era um inimigo interno, era um inimigo sutil, chamado indiferença. Eu queria que você olhasse para a pessoa do teu lado e dissesse para ela assim, cuidado com a indiferença. Esse é o maior perigo que a gente corre. Esses dias eu estava pensando a respeito do Senhor, né, da minha própria vida de oração. A gente está aí com o Cláudio tentando retomar as coisas administrativas da igreja, e lutando, a equipe de comunicação tem estado junto, né, para a gente tentar retomar as coisas, e às vezes essas questões administrativas, elas sugam muito assim dessa parte devocional,
E o Espírito Santo falou muito comigo assim a respeito da minha relação com Deus e dessa indiferença que eu estava tendo para com a pessoa de Jesus. Porque pior do que alguém que nos afronta, pior do que alguém que nos persegue, de que alguém que de repente tenta nos prejudicar, é quando alguém é indiferente com a gente. Eu acho que esse é o grande antônimo, né? O grande contrário do amor. Não é a perseguição, porque quando alguém nos persegue é sinal de que pelo menos a gente incomoda, de alguma forma a gente está vivo, né? Mas quando alguém é indiferente para com a gente, significa que, na verdade, nós morremos no coração daquela pessoa, né? E com Deus não é diferente. Eu acho que pior do que alguém que persegue, alguém que, sei lá, se incomoda com um cristão, é alguém que simplesmente é indiferente para com Deus, para com a sua vontade, para com a sua existência, né? E naquele momento o Espírito Santo falava comigo: meu filho, pior do que as chicotadas que eu levei, pior do que a humilhação, as blasfêmias, é quando você é indiferente para comigo. Quando eu quero conversar com você, quando eu quero compartilhar com você, e você não dá a mínima para mim, vive como se eu não existisse. E isso é terrível. E era assim que esse povo estava vivendo, né? Não, ainda não chegou o tempo de me envolver com a obra de Deus, ainda não chegou o tempo de servir a Deus, ainda não chegou o tempo, não, deixa eu tocar a minha vida, deixa eu cuidar das minhas coisas, deixa eu cuidar dos meus negócios. E por isso Deus levanta Ageu com essa palavra. Eles tinham suas vidas, suas famílias, suas casas, estavam muito bem, obrigado, muito acomodados, né? E diziam: ainda não chegou o tempo de reconstruirmos a casa do Senhor. Daí, nesse primeiro capítulo, o profeta Ageu é levado a uma outra palavra, onde ele diz aí no versículo 5, vejam onde os seus caminhos os levaram, ou aonde os seus caminhos os levaram. Essa é uma exortação. Pense bem qual é o fruto dessa indiferença. Reflita aí nessa escolha que você fez e veja para onde é que isso te levou. E essa palavra é tão forte no livro de Ageu que ele repete essa questão pelo menos umas 5 vezes. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. E, em outras palavras, o profeta está relembrando o povo, trazendo à memória do povo que toda a tribulação que eles tinham passado, né, na Babilônia, depois na Pérsia, durante aqueles 70 anos de cativeiro, era fruto do abandono do coração a Deus, a sua vontade, a sua obra, ao seu serviço. E ele leva o povo a essa reflexão, que a tribulação no cativeiro tinha sido fruto da indiferença. E essa é uma realidade, um princípio espiritual que eu acredito que todos nós vivenciamos um dia, né? Uma vida alheia a Deus, alheia à vontade de Deus, e a gente só levando na lata, né, do inimigo. Só apanhando, só sofrimento, só dor. Outro dia eu estava com o Tiago, né? E Tiago aqui da igreja, esposo de Natália, e a gente falando a respeito da vida, como era, como é hoje com Jesus. E vocês sabem que Tiago está enfrentando uma luta punk, né? Uma enfermidade pesada. E alguém veio perguntar para ele: poxa, mas como é isso? Tu andar com Deus aí, passando por uma luta dessa, um sofrimento desse. E ele falou uma coisa muito certa. Ele disse: meu irmão, quando eu me lembro de como era a minha vida sem Jesus, o sofrimento que eu passo hoje não é nada, né? Qualquer sofrimento atravessado com Cristo ainda é melhor do que
o sofrimento que a gente tem sem Jesus Cristo, né? E era isso que o profeta estava lembrando o povo de Israel. Vejam aonde os seus caminhos os levaram, né? E é logo depois dessa exortação, dessa palavra, que depois de 21 dias, eles começaram a obra. O povo se motivou, se uniu e começou o trabalho. Então vamos lá, vamos reconstruir o templo do Senhor. E aí eu queria passar um vídeo para vocês, rapidinho, que ilustra muito bem essa coisa, né? Quando as coisas vão bem, né? Quem é que não gosta aqui quando as coisas dão certo, né? Você tem seu ambiente de trabalho, sei lá, tem sua casa, seu estudo, e quando as coisas estão caminhando correto, isso é bom ou não é? Tudo ajustado, tudo alinhado, tudo certinho. Então esse vídeo tem a ver com isso, como é bom quando as coisas andam bem. Presta atenção aí, pode apagar tudinho. Isn't it nice when things just work? Não é bom quando as coisas vão bem? Cada um fazendo sua parte, cada um fazendo seu papel. E era esse o desejo do povo. Que cada um assumisse sua função, fizesse seu papel, e o resultado é esse, né? A conclusão da coisa. Eu não tenho nenhum parentesco com o proprietário da Honda, viu? Só para esclarecer, ninguém está me julgando. Mas aí, logo depois que eles começam a obra, eles enfrentam a primeira grande oposição. Qual é a primeira grande oposição depois que a gente se dispõe ao trabalho? E esse é o segundo ponto. Foi o desânimo. Começaram bem, empolgados, vamos lá, vamos em frente, aí daqui a pouco começaram a desanimar. Rapaz, meu amigo, esse negócio é grande demais, né? Parece que tem tudo a ver com... Esse negócio é grande demais. Meu amigo, os recursos são poucos. E as dificuldades são muitas. O povo começou a olhar para a grandeza da obra, para o tamanho do desafio, para o tamanho da dificuldade, para a escassez dos recursos. E aí Deus mais uma vez levanta o profeta Ageu com essa palavra aí, ó. Veja aí, Ageu 2, verso 5. Ele diz assim: esta é a aliança que fiz com vocês. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Amém? Primeira palavra de exortação de Deus ao povo é: esta é a aliança que eu fiz com vocês.
meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Não fiquem com medo. Amém? Segundo lugar, Deus diz o seguinte, versículo 8, capítulo 2, verso 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. E a obra de Deus é feita assim mesmo. Porque se você olhar para o tamanho do desafio, se você olhar para o tamanho da obra, você não sai do lugar, meu irmão. É algo que eu já disse aqui, inclusive. Quando Deus coloca um sonho na nossa vida, no nosso coração, que vem dele, pode ter certeza que esse sonho vai ser maior do que aquilo que nós poderíamos realizar com a nossa própria força, com os nossos próprios recursos. E eu vou repetir. Sempre que Deus coloca um sonho no nosso coração, esse sonho sempre vai ser maior do que aquilo que a gente poderia alcançar com os nossos próprios recursos e somente com as nossas próprias forças. Por quê? Porque é só assim que o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque se é algo que eu posso fazer, meu irmão, foi Thales que fez, foi Silvia que fez, foi Lilian que fez. Agora é bom quando as pessoas olham para a obra e dizem assim, só Deus poderia ter feito. E era o que Deus estava lembrando para o povo. Meu amigo, a prata é minha, o ouro é meu, não se preocupe com isso não, que o recurso vem. Agora, tenham coragem, não tenham medo, porque o meu Espírito está entre vocês. Amém? É isso que a gente precisa estar preocupado. É em saber se nós estamos seguindo a direção do Espírito Santo. Se Deus continua no nosso meio, essa era a grande preocupação de Moisés. Senhor, não me faça sair desse lugar, se a tua presença não for conosco. E o profeta Ageu é levantado para exortar o povo em relação a isso. E eles pensavam assim, imagine uma área cheia de ruínas, havia um remanescente ali que tinha visto o templo no seu primeiro momento, né, no seu primeiro formato, as celebrações, as festas, a alegria, a adoração, a presença manifesta de Deus, e agora eles olhavam para a área assim, para o terreno, e só via ruína. Aí o profeta chama o povo e diz assim, tem alguém aqui que viu esta casa na sua primeira glória? Eu, tem um aqui, tem outro ali, aqui, eu vi. Está aí no versículo 9. Pois a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Obviamente, o verdadeiro sentido neotestamentário para esse texto é de que quando fala nesse templo, meu irmão, isso é uma revelação a respeito de Jesus Cristo. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque na nova aliança, essa casa do Senhor, esse templo do Senhor, sou eu e você. Igreja não tem a ver com parede, tijolo. Igreja, o templo do Senhor, a habitação de Deus, não é necessariamente o lugar. Porque o lugar, a gente pode se reunir na praia e a glória de Deus ser derramada sobre a nossa vida. A gente pode se reunir numa praça e a glória de Deus ser derramada sobre a nossa vida. A gente pode se reunir numa pista de skate e a glória de Deus ser derramada sobre a nossa vida. Quando diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, é que essa nova realidade espiritual tem muito mais significado hoje para nós no Novo Testamento do que tinha para eles naquele tempo. O texto está falando, sim, da reconstrução do templo e que Deus ia derramar uma glória maior sobre eles. Mas o sentido espiritual disso é profético. É de que nós temos hoje uma alegria e uma felicidade que os antigos não tiveram. Porque naquele tempo o Espírito Santo de Deus só descia sobre pessoas especiais em momentos muito específicos. Quando a gente lê a teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento,
você vê que Deus não se dava a conhecer assim à torta e à direito. Deus não se manifestava a qualquer momento ou em qualquer lugar, mas a pessoas especiais em momentos específicos. Por isso que há a expressão que, e aí o Espírito do Senhor apoderou-se dele. E o Espírito do Senhor apoderou-se dela, em situações específicas e momentos específicos. Hoje, na nova aliança, nós temos o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E hoje nós temos essa promessa. Você não precisa, em momentos específicos, que o Espírito Santo se apodere de você, embora ele faça isso se ele quiser. Ele tem liberdade para isso, mas eu e você somos templos ambulantes nessa vida, caminhando, carregando a glória de Deus, carregando a presença de Deus. E é nesse sentido que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém? Você pode dar um glória a Deus mesmo? Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o Espírito Santo? Sabe por que a gente não festeja tanto essa alegria? Porque a gente se acomoda com aquilo que a gente tem. Quando a gente ganha um presente, por exemplo, quando a gente consegue comprar algo que a gente desejou durante muito tempo, batalhou, naquele momento a gente faz festa, agradece a Deus, chora. Mas com o passar do tempo, o que acontece? A gente esquece da alegria e já começa a chorar por outra coisa, né? E infelizmente, a gente vê que com Deus essa realidade também se repete. Sabe por que você não celebra tanto a presença de Deus em você? Porque você se esquece do preço que foi pago para que você tivesse a vida de Deus aí dentro. Esse rio de água viva fluindo no seu interior. E eu não desejo isso para ninguém, mas é quando a gente perde que a gente começa a dar valor. É só quando a gente perde que a gente faz como esse povo assim, poxa, como era bom, né? Tempo passado. Como era bom. Mas Deus está nos apontando para o futuro. Ele ainda continua a dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí você pode estar pensando assim, mas então, pastor, por que a gente está construindo um templo? Por que a gente está preocupado em sair daqui para ir para esse lugar, por exemplo? Uma coisa precisa ser dita. Nós não estamos construindo esse templo. Porque nós não teríamos, primeiro, visão para isso. Eu não teria visão para isso. Se Deus dissesse assim, olha, Romulo, eu quero que vocês construam um templo com essas mesmas medidas, 45 de frente, com 22 de fundo, e assim, assada, essa medida vão lá construir o templo. Pode ter certeza que eu não ia fazer um negócio desse não, com uma fachada caprichada como essa, né? Por que eu não iria fazer? Porque eu não ia achar necessário. Porque para a gente se reunir, a gente não precisa desse painel de vidro aí, né? Dessa iluminação, dessa coisa bonita. Se eu fosse fazer, né? Sei lá, faz aí um paredão, né? Do jeito que der, bota um negócio mais simples assim, e a placa lá da Sal e Luz e tá massa. Porque o que importa é o recheio, né, Irã? É o que está lá dentro. Mas Deus nos deu esse negócio. Essa é a grande realidade. Nós estávamos atrás de um lugar, Deus nos mandou ampliar as nossas tendas, nós começamos a orar, fomos atrás de um lugar, e nós conhecemos o proprietário desse terreno, que já estava num processo de construção de um prédio, para alugar, para quem quer que seja. E o primeiro milagre é que o sujeito era crente. O segundo milagre é quando que ele foi buscar referência do nosso ministério. Só tivemos referência boa, e ele disse, estou muito feliz de fazer negócio com vocês. O terceiro milagre
é que quando a gente foi conversar com a arquiteta do homem era membro da nossa igreja, Poliana, estava aqui sentado na frente, e o projeto, vocês não sabem, mas eu vou contar esse detalhe, o projeto desse templo era a frente todinha de vidro, toda de vidro, e Poliana está ali que não me deixa mentir. Ele disse assim, pastor, peça a ela para desenhar o projeto, e como ela desenhar, vai ser. E eu, é que conversando com ela, que obviamente é membro da igreja, conhece o perfil da nossa igreja, disse, vamos simplificar esse negócio, né? Vamos tirar mais vidro e vamos deixar assim, a gente vai fazer, aí é trabalho de arquiteto, aí não sou eu. Não adiantava eu chegar para ela e dizer, Poliana, faça assim, assim, assado. Poliana, desenha a igreja, a gente só quer um negócio mais simples, menos ostentoso, o negócio como saiu, né? Mas não é algo que está saindo no nosso bolso. Você está entendendo? É algo que Deus nos deu. O que vai sair do nosso bolso é o aluguel. Aí você está dizendo assim, mas por que então essa campanha? É porque, meu filho, imagine o que é você comprar 800 cadeiras para esse lugar. O povo vai sentar onde? Né? Som para esse lugar. Você acha que essas caixinhas vão dar conta do som para esse lugar? Não vai dar. Mesa de som é outro. Outra coisa, forro. Você tem noção o que é um forro acústico para esse lugar? Agora, outra pergunta, para adorar a Deus, porque não adianta fazer aquele discurso. Meus irmãos, vamos comprar um ar-condicionado para o Senhor. Deus precisa de ar-condicionado, meu irmão? Que história é essa que Deus precisa de ar-condicionado? Quem precisa de ar-condicionado é a gente. Você prefere adorar a Deus no calor, se abanando, né? É uma mão levantada e a outra se abanando, ou nesse clima aqui gostoso que a gente está? É muito melhor. A gente está fazendo isso para as pessoas, é verdade. Mas a glória vai ser de Deus, para a glória de Deus. Então você não tem noção, eu nem sei qual é o orçamento da climatização desse prédio aí, mas Deus sabe. E glória a Deus, porque em sua palavra está escrito que Ele é o dono do ouro e da prata. Eu não sei, pode aplaudir o Senhor. Eu não sei se a gente vai inaugurar climatizado, se a gente vai demorar 1 ano, 2, 3 para climatizar, mas que Deus vai nos dar a condição de climatizar, isso Ele vai. Amém? Porque o importante é a essência. Quer ver como importante é a essência? Eu queria apresentar em primeira mão para vocês um breve esboço do nosso projeto, pedir para Lucas projetar aí, que é o projeto Luz da Vida, que é a essência do que nós vamos fazer nesse lugar. Está aí essa marca criada por Cláudio, né? Avançando por um mundo melhor. Pode passar, Lucas. Luz da Vida é um projeto desenvolvido pela Sal e Luz, voltado especialmente para os moradores de Cabedelo, visando através de atividades esportivas, culturais, sociais, educacionais, promover a saúde, o bem-estar e a cidadania. Por que isso? Porque a gente sabe que no final das contas o nosso negócio é evangelização e discipulado. Mas as pessoas de fora não entendem essa linguagem. Quando olham um prédio desse, vão dizer assim, lá vai agora, é o bispo Rômulo Macedo, né? Pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, está roubando, ó. Está roubando, né? Mas Deus, aqui é Irã, oxe, tu também, vice, tu também, né? É membro. Ou no mínimo, o besta dando dinheiro para o pastor, né? Está dando dinheiro para o pastor. Mas na verdade o que nos interessa, meu irmão, são as vidas que vão ser acolhidas ali. Gente que vai ser transformada, famílias que vão ser restauradas. É para servir a Deus que Ele está nos dando esse negócio, né? Então,
Quais são as ações que a gente vai desenvolver lá, além, obviamente, do evangelismo, que isso é óbvio que nós vamos fazer. Evangelismo pessoal, evangelismo de impacto, né? Imagine pegar a Halle Willy lá, colocar para fazer as manobras dele, juntar aquela galera, sei lá, de Camboinha, e aqueles bairros ali, Intermares. Hoje eu estava conversando com o Leozinho, da gente fazer um projeto de verão, com ministérios de louvor, de música, banda, enfim, movimentar esse negócio. Mas o que a gente vai fazer? Esporte, né? Aqui já rola um treino de jiu-jitsu, a gente pode potencializar isso, fazer muito mais. Ed Raul Primata, que é o professor aqui, ele dá aula na escola pública de judô para crianças, e isso é fundamental naquela região, com um índice altíssimo de violência, de tráfico de drogas. Então, aula de surf, por que não? Da gente futuramente ter uma van, pegar as crianças da comunidade, levar para Intermares, dar aula de surf para essas crianças, promover, como já foi feito, né, aquele campeonato, drogas não, vida sim, ou ao contrário, vida sim, drogas não, né? E tantas e tantas ações que nós podemos fazer ali, através do esporte, está levando o evangelho, está levando a vida de Deus para aquela galera. A inauguração da sede, eu quero que você entenda que o prédio não é o fim, o prédio é um meio, é uma forma, né? Cursos profissionalizantes, palestras, imagina como Barra de Camaratuba, quanto as pessoas não precisam ouvir, por exemplo, sobre prevenção de drogas, as jovens a respeito de doenças sexualmente transmissíveis, né? Elas precisam ouvir essa palavra a respeito de santidade, de se guardar para o casamento, que hoje são coisas que têm sido esquecidas e que nós precisamos levar. É assim que a gente vai sendo sal da terra e luz do mundo. Ações sociais. A nossa igreja, ela hoje já trabalha em conexão com um ministério chamado Resgatando Vidas, né? Tá indo, né, Thales? Massa. Que é um trabalho voltado especificamente para dependentes químicos, onde se tem células em vários lugares, e esse ministério ajuda também a internar pessoas em comunidades terapêuticas, em clínicas de recuperação, e a nossa igreja já é parceira desse ministério, e isso é uma ação social. Você vê, há 2 meses atrás, nós distribuímos 50 cestas básicas em Barra de Camaratuba. E não vai ser diferente nessas comunidades carentes. Renascer, Jardim Alfa, Jardim Jericó, que é onde a igreja está plantada, Camalaú, né, que são outros bairros lá de Cabedelo, enfim. Uma infinidade de ações que a gente precisa abraçar e se envolver, entre outras coisas que nós podemos fazer. Então entenda que não é o prédio pelo prédio, e por isso também, meu irmão, que não se contente em ajudar só com dinheiro, não, né? É importante, todo mundo vai arregaçar o bolso, né, e ajudar, mas todo mundo precisa também arregaçar as mangas e trabalhar, dar sua contribuição da forma como você puder. Eu trouxe aqui, está aqui na minha mão, Lorete trabalha no sistema Correio de Comunicação. Ela conseguiu, no trabalho dela, a divulgação do projeto durante 4 domingos. E veja, eu não sei não, a nossa igreja é muito privilegiada, gente. Porque, olha, na primeira página do 2º caderno, está aí, Igreja Sal e Luz. A gente não ia fazer isso nunca, mas Deus vai lá e abre porta, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Está aqui um negócio patrocinado. Amém? Mas da forma que ela pôde, ela deu sua contribuição. E tantos exemplos que a gente tem tido aí, de gente chegando e dizendo: pastor, olha, poxa, eu não tenho como ajudar financeiramente, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Enfim. E quantos dons e talentos a gente não tem aqui, gente, né? Eu estou falando até ministerialmente falando, talvez você nem saiba qual seja o teu dom, mas ele está aí. Talvez você não saiba o tamanho do seu potencial em Deus, mas ele está aí.
pronto para ser utilizado, pronto para bombar, mas a gente precisa se dispor e dizer: Deus, me use como o Senhor queira me usar, né? Nós vamos ter em novembro um congresso ministerial, e é extremamente importante que você participe, que você faça parte, porque a ideia é que a gente vá, tenha oficinas, e as pessoas saiam de lá sabendo qual é o seu lugar na obra, no ministério, né? Para que Deus te chamou, e assim a gente vai funcionar como aquele comercial lá da Honda, né? Do Acorde, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um desenvolvendo o seu papel. E para a gente concluir, a mensagem principal desse livro de Ageu, eu queria que você abrisse aí, Ageu 2, está no verso 9. Se a gente pudesse resumir o livro de Ageu, a mensagem desse livro para o povo naquele momento seria: coragem. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Amém? Qual é a mensagem central desse livro? Ânimo, coragem. Há outras versões que dizem assim: esforcem-se, né? Porque aí é o que nos cabe. O que cabe a Deus, ele já disse: não tenham medo, meu espírito está entre vocês, eu sou com vocês, eu sou o dono do ouro e da prata, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas de nossa parte, coragem. Olha para o teu vizinho e diz assim para ele: coragem. Dá uma vergonha, né? Mas eu gosto, que eu não preciso fazer. Fico só olhando vocês. Coragem. E tem uma palavra, para a gente concluir, que é de tremer nas bases. Você não precisa abrir, mas está lá em Jeremias 48, verso 10. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Vamos repetir? Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Porque para Deus a gente tem que realmente fazer as coisas bem feitas, né? A gente tem que oferecer o nosso melhor. E eu sei que às vezes a gente vive um conflito entre oferecer o melhor e perder o essencial. Há muitos ministérios que, em nome da excelência, se perderam. Ficaram tão focados na forma, né, na aparência, que perderam a unção. E certamente não é isso que Deus espera da gente. Talvez uma palavra que mais se encaixe nisso é: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada me valerá. Se eu servir com todos os meus dons, né, e venha a profetizar, se eu não tiver amor, nada me valerá. Ainda que eu dê os meus bens aos pobres e dê até o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que é que a gente aprende com isso? É que a gente tem que fazer realmente com amor. Por isso que Apocalipse diz assim, que veja onde você caiu, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Pratique as primeiras obras, né? O que é isso? É a gente voltar àquela paixão, aquele zelo e fazer as coisas com dedicação, né? Fazer com excelência, mas ao mesmo tempo sem perder a essência do amor, do relacionamento com Deus, da unção, enfim, fazendo como quem faz para o Senhor. E a conclusão dessa palavra é essa, meu irmão. Cuidado com esse inimigo chamado indiferença, chamado negligência. Cuidado para você não estar se preocupando com o próprio umbigo
e se esquecer daquilo que é prioritário, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus nos chamou de fato para fazer no serviço da sua obra e do seu ministério, né? A parte do Senhor, Ele já nos garante que Ele vai fazer. Aliás, Ele já tem feito. Quantas portas impossíveis Ele não já tem aberto para nós. Sua presença está conosco. Ele será fiel em relação aos recursos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Hoje eu estava viajando assim, porque nós já estamos, assim, eu já pedi para o agente lá de viagens providenciar as passagens de Rodolfo e banda. E eu fico imaginando assim, eu não sei como vai estar o prédio naquele dia 15 de dezembro. Mas eu fico imaginando o derramar do Espírito Santo ali naqueles dias, né? A vibração do nosso louvor, da nossa adoração, com todo o milagre de Deus. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai fazer isso. Mas o que a gente precisa despertar é o nosso coração, para a gente ter ânimo, para a gente ter coragem, né? Para a gente ir lá e fazer o que nos cabe. Amém? Nos esforçar para ver essa obra concluída. Eu queria que você ficasse de pé.